Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando o Senhor Demônio convoca seus 4 gloriosos generais de elite do seu exército. O primeiro a ser convocado é Alandra, a Inferno, o segundo é Gnome, o Bastião, o terceiro é Silid, o Arquimago das Tempestades, e o quarto é alguém que o Senhor Demônio declara que fará parte da força e convicção de seu exército. É seu recém-escolhido general de elite, que o ajudará a conquistar o mundo. Ele é uma alma convocada de outro mundo, que terá um controle poderoso sobre os mares. O Senhor Demônio termina de convocar seu general de elite e anuncia a chegada de Donuk, o gestor dos mares. Um rápido flashback mostra que Daniki se considerava apenas um funcionário insignificante. Ele estava cheio de esperança quando começou seu primeiro emprego, mas tudo isso rapidamente foi para o fundo do poço. Daisuke começou a perceber que seus colegas estavam sendo promovidos enquanto todo o seu trabalho passava despercebido. Um dia, isso piorou ainda mais quando lhe deram ordens para se transferir para o exterior. Todos os seus colegas zombaram dele, pois ele foi enviado para o que é considerado um cemitério para perdedores. Daisuke tentou permanecer positivo, mas logo descobriu que a usina onde foi enviado era uma bagunça e os superiores não se importavam. Havia escassez de equipamentos e mão de obra, mas seu chefe lhe disse que não podiam gastar mais dinheiro. Daisuke perdeu vários de seus trabalhadores, mas sempre acreditou que poderia fazer as coisas funcionarem, então continuou a trabalhar duro. Os desafios estavam desgastando sua vida, mas, eventualmente, as coisas melhoraram e os trabalhadores voltaram. Todo seu esforço finalmente estava valendo a pena, pois o sucesso da usina estava começando a disparar. Mas Donozi ficou horrorizado ao ouvir que ele estava sendo transferido para outro país novamente. Ele se questionou sobre o que estava fazendo tudo isso, mas foi nesse momento que sua vida terminou de forma abrupta. Voltando ao presente, Donizi fica em pânico ao perceber que agora está em outro mundo. Ele fica chocado ao descobrir que alguém conhece seu nome, e o Senhor Demônio revela que Danuk é um dos generais de elite de seu exército. Agora, ele é o grande gestor dos mares. O Senhor Demônio possui todo o histórico profissional de Donazi e ficou muito impressionado com isso. Ele viu como Danuk conseguiu reconstruir a usina em falência e decidiu que ele seria digno do exército do Senhor Demônio. Claro que Danuk está confuso e apavorado, pois entrar para o exército do Senhor Demônio não é um caminho de carreira que ele jamais considerou. Em vez de subir na escada corporativa, isso é mais como cair dela completamente. O Senhor Demônio percebe sua hesitação e revela todos os grandes benefícios que vêm com ser um de seus 4 generais. Donazuki receberá uma compensação e autoridade equivalentes aos gerentes de departamento de seu antigo mundo. Ele poderá escolher seus subordinados e até terá seu próprio escritório. Os benefícios são, sem dúvida, incríveis, e Donazuki realmente não tem motivos para reclamar. O Senhor Demônio até oferece enviá-lo de volta para seu antigo mundo, se ele recusar. Donazuki fica pensativo sobre como foi maltratado em seu antigo emprego e diz que não era valorizado pelo seu chefe. Ele nunca conseguiu atender às expectativas deles, e aqueles que não conseguiam contribuir para a organização eram considerados lixo. Por causa disso, Tazuki passou a se ver como lixo, então ele diz ao o Senhor Demônio que ele não é digno do exército do Senhor Demônio. Danuki continua a se menosprezar, mas o Senhor Demônio não aceita isso. Ele chama os antigos chefes de Danuki de tolos e diz que tolos só valorizam o que veem, sem prestar atenção ao trabalho feito nos bastidores. O Senhor Demônio, por outro lado, viu o trabalho de Doniz e acredita que pode extrair todo o potencial do funcionário. Ele afirma que não cabe a Danuki determinar se é ou não inútil, nem a seus antigos chefes. O Senhor Demônio diz que é ele quem tomará essa decisão, porque é ele quem precisa de Danuki. Ele então explica que o funcionário tem 2 opções: ter sua vida arruinada trabalhando para tolos ou servir ao Senhor Demônio e almejar grandes coisas. Donazuki não sabe o que dizer, mas é interrompido por Alandra, que levanta uma objeção, pois não consegue ver como um humano fraco poderá servir como um dos 4 generais de elite. Os outros também se opõem, e Donazuki concorda com eles. O Senhor Demônio demonstra sua grande liderança ao levar em consideração as objeções deles, e Danuki fica chocado quando o Senhor Demônio decide testá-lo. Danuki tenta desesperadamente explicar que não tem poderes, mas os outros estão empolgados com a ideia. Alandra ouviu que humanos de outros mundos possuem poderes especiais e quer ver isso. Ela ataca Danuki com seu golpe mais mortal, e ele percebe que sua morte é inevitável.
Felizmente para ele, o Senhor Demônio impede a garota do fogo, que, furiosa, quer saber por que foi parada. O Senhor Demônio revela que Tanuki apenas desmaiou de choque. Está bem claro que ele é apenas um humano comum, e o Senhor Demônio explica que Tanuki não possui nenhum poder. Isso faz com que os outros se oponham ainda mais, já que um humano incompetente nunca será aceito em um exército cheio de monstros poderosos. Há uma luta pelo poder entre demônios e meio-humanos no exército, e Tanuki seria devorado vivo. Noomi culpa os demônios pela disputa pelo poder, mas o velho Mandra responsabiliza os meio-humanos. Há uma clara tensão entre as fileiras, mas é exatamente por isso que o Senhor Demônio quer que Tanuki se junte a eles. Ele não deseja Tanuki por seus poderes, ele o quer por sua engenhosidade. Nesse momento, Tanuki recupera a consciência, ainda pensando em como o chute de Alandra o destruirá em pedaços. O Senhor Demônio diz que Tanuki não precisa se preocupar, ele não o quer por nenhuma habilidade física e lhe dará um exame adequado. Isso ainda é bastante aterrorizante, pois Tanuki percebe que se trata de um exame de entrada de outro mundo. O Senhor Demônio entra em detalhes e explica que seu exército está tentando fazer pactos com várias tribos ao redor de suas terras. Infelizmente, as negociações com uma tribo em particular não estão indo muito bem. É por isso que o exame de Tanuki será fazer um pacto bem-sucedido com a tribo Minotauro. Com as grandes habilidades de negociação de Tanuki, ele deve ganhar a confiança dos Minotauros e acolhê-los no exército demoníaco. Tanuki fica chocado com a mudança repentina em sua vida, e o Senhor Demônio lhe diz para perguntar a Alandra se ele tiver alguma dúvida. Infelizmente, Alandra não gosta muito dele e tem certeza de que Tanuki não passará no exame. É claro que nosso protagonista carece de confiança e simplesmente se considera um funcionário inútil que não pode usar magia e não tem habilidades especiais. No entanto, ele nunca trabalhou para alguém que realmente precisasse dele, então Tanuki realmente quer corresponder às expectativas do Senhor Demônio. Nesse momento, eles chegam à sala onde o chefe Minotauro está hospedado. Tanuki fica apavorado com o que a enorme porta representa, e Amandra o alerta de que os Minotauros são ferozes. Ela diz a ele que precisa ter cautela, ou será atropelado até a morte e transformado em um tapete humano. Tanuki se diz para dar o seu melhor, mas isso desmorona quando ele vê quão aterrorizante o Minotauro é. Ele é verdadeiramente a personificação da violência, e Tanuki imagina a si mesmo sendo esmagado. Amandra decide ajudar o pobre funcionário e mostra a ele como as negociações são feitas. Ela pede ao grande e poderoso Terius para ouvir o que tem a dizer, e Tanuki percebe que ela pode atuar como mediadora. No entanto, seu otimismo esperançoso vai por água abaixo quando Amandra começa a gritar com Terius. Está bem claro que ela é uma péssima negociadora, e Terius simplesmente volta para o seu quarto. Amandra revela que as negociações com os Minotauros estavam indo bem no começo, mas, por algum motivo, Terius começou a recusar tudo. Alandra tentou completar as negociações dia após dia, mas Terius continuava dizendo não repetidamente. Além disso, ele tentava trazer um monte de lixo para jogar pelo seu quarto. Terius faz um barulho imenso enquanto se agita em seu quarto, e Alandra simplesmente deixa o resto para Tanuki. Nosso protagonista está aterrorizado enquanto a gigantesca besta continua a se debater, e ele decide sair para dar uma volta. Ele realmente duvida que será capaz de falar com Darius e ainda consegue ouvir Amandra o menosprezando após uma possível falha. Nesse momento, Tanuki se vê estranhamente em um bar. Ele pede o de sempre e pensa em como é impossível negociar com alguém que não quer. Nesse momento, Tanuki percebe que já passou por uma situação semelhante antes. Um cliente sempre dizia não, e Tanuki estava pronto para desistir da negociação. No entanto, assim que eles se olharam nos olhos, finalmente se entenderam. Agora, Tanuki tem uma nova confiança e acredita que pode resolver as coisas. Vemos então que Alandra está se reportando ao Senhor Demônio. Ela duvida que um ser de outro mundo consiga completar as negociações, mas o Senhor Demônio dá mais tempo a Tanuki. Amandra vai verificar como ele está, mas fica chocada ao encontrá-lo revirando o lixo. Tanuki explica que quer ter uma conversa adequada com o Minotauro, mas Alandra acha que isso é impossível. A besta tem uma grande atitude e não está interessada em fazer um acordo. Ela fica surpresa, no entanto, quando Tanuki diz que ela está desistindo cedo demais e que as negociações não estão indo bem porque deve haver algum mal-entendido. A única maneira de reconciliar as coisas é fazer contato visual com a outra pessoa enquanto constrói uma relação de confiança. Nosso garoto, confiante, diz a Alandra para observá-lo enquanto ele completa a negociação, e ela fica estarrecida ao ver sua transformação.
No dia seguinte, Alandra invade a sala e fica chocada ao ver que está uma completa bagunça. Ela teme que tenha ocorrido uma batalha, mas então Danuki aparece e ela o culpa pela confusão. Ela se pergunta onde está Terius, e Danuki revela que ele está atualmente fazendo o pacto com o Senhor Demônio. O velho Mandra fica completamente confuso, então Danuki esclarece que os Minotauros e o exército demoníaco finalmente serão aliados. Mandra se recusa a acreditar que Danuki conseguiu completar as negociações em apenas uma noite, especialmente porque Terius tem sido tão difícil todo esse tempo. Danuki explica que é preciso conhecer a si mesmo para conhecer o inimigo, mas Alandra não tem ideia do que ele está falando. Ele esclarece ainda mais ao apontar como Amandra pensou que Terius estava recusando as negociações, ela achava isso porque ele simplesmente dizia não para tudo. Danuki explica que o Minotauro, na verdade, acreditava que as conversas estavam indo bem. O que ajudou Danuki a entender o problema foi sua experiência de alguém dizendo não repetidamente. Não importava o que Danuki tentasse, ele não conseguia convencer aquele chefe corporativo a aceitar as negociações. Quanto mais ele discutia os detalhes, mais emocional o cara se tornava. Foi só quando Danuki estava prestes a desistir que o homem decidiu apertar sua mão. Acontece que ele apenas gostava de ter conversas animadas e queria ouvir o máximo de detalhes possível. Em alguns países e culturas, ser emocional e apaixonado é algo positivo, foi daí que veio o mal-entendido. Quando Danuki olhou Terius nos olhos e realmente conversou, ele descobriu que tudo o que Terius queria era ser apaixonado, mas Alandra interpretou isso como um desejo de brigar. Por isso, ele ficou ainda mais irritado quando ela ameaçou encerrar as negociações por causa de seu comportamento. Além disso, é uma cortesia comum na tribo dos Minotauros trazer feno para o quarto quando ficam hospedados. Os Minotauros gentis fazem isso para garantir que não quebrem a cama da casa, já que tem corpos tão grandes. O feno dele foi confundido com lixo, então Terius teve que dormir no chão, e ele estava privado, ele estava realmente frustrado, então não conseguia expressar seus sentimentos de uma forma que Alandra entendesse. Alandra percebe que falhou em fazer um esforço para compreender Terius, mas Terius também assume parte da culpa. Os dois se desculpam e Terius agradece a Danuki por tudo enquanto se despedem. O Senhor Demônio explica que a negociação bem-sucedida foi graças ao talento de Danuki, sua habilidade de perceber coisas que as pessoas normalmente não notariam. O Senhor Demônio diz que Danuki passou no teste e o recebe como um novo membro dos 4 generais de elite. O velho Mandra não duvida mais do homem e o Senhor Demônio lhe pede para estender o braço. O Senhor Demônio lhe dá uma pulseira e diz que isso servirá como prova de que ele é um dos grandes generais. O Senhor Demônio confia plenamente nele e diz a Danuki para fazer o que achar melhor e o que acredita ser certo. Depois que Danuki agradece ao Senhor Demônio, Amandra levanta o braço em direção a ele. Ela está furiosa quando ele não entende o que ela está fazendo, então ela pede que ele levante o braço de volta. Danuki o faz, e os dois formalmente se apresentam com seus títulos. Amandra explica que é assim que seu clã recebe novos amigos, mas volta a ser a mesma de antes ao dizer que ainda não o reconheceu completamente. Os dois saem correndo juntos, e o Senhor Demônio pensa sobre como um grupo que se complementa também crescerá mais forte junto. Infelizmente, seu exército ainda é imaturo e incompleto, no entanto, Danuki será sua luz, e seu brilho guiará o exército para que eles possam realmente brilhar. Parte 2. Acredita que ele foi trazido para um novo mundo, mas está ainda mais surpreso por realmente ter seu próprio escritório. Ele foi levado para um pequeno país, mas a cadeia de comando no exército do Senhor Demônio é bem organizada. Danuki sente muita ansiedade sobre sua situação, mas o Senhor Demônio foi a única pessoa que realmente o reconheceu. Por causa disso, Danuki não tem escolha a não ser dar o seu melhor. Ele decide abrir uma janela para deixar entrar um pouco de ar fresco e começar seu dia, mas acaba levando um susto com morcegos aterrorizantes. Danuki planeja levar seu novo trabalho muito a sério, o que significa se comportar com a etiqueta adequada. Para isso, ele terá que se apresentar formalmente aos outros generais. Silid está primeiro na lista, mas Danuki é informado de que Silid está ausente há bastante tempo. Sua assistente, Belinda, diz que passará a mensagem e fecha a porta na cara de Danuki. Ele se recusa a se deixar desanimar e parte para o próximo general, mas Alandra o interrompe. O Senhor Demônio o convocou porque há uma nova ordem de trabalho, desta vez, é uma negociação de fusão com a tribo dos ogros. O exército do Senhor Demônio é uma força emergente, e para que eles possam se igualar às grandes potências, precisam cooperar com os demi-humanos.
Entre os demi-humanos da região, a tribo dos ogros é especialmente influente. Eles possuem uma força militar tão poderosa quanto a do Senhor Demônio e atuam como líderes das raças ao redor. No entanto, por causa disso, eles estão cautelosos em relação ao exército do Senhor Demônio. Uma aliança seria muito benéfica para o Senhor Demônio, mas os ogros também poderiam se tornar inimigos problemáticos. O Senhor Demônio quer que Danuki entender, então ele compara isso a uma negociação de fusão com uma empresa concorrente. Antes da chegada de Danuki, não havia ninguém qualificado para essa tarefa, dada a sua importância. No entanto, o Senhor Demônio está certo de que Danuki é capaz de realizá-la. Ele instrui o funcionário a demonstrar suas habilidades da melhor forma possível para convencer os ogros. Danuki fica contente quando Alandra se oferece para acompanhá-lo, mas ela diz que é apenas porque se preocupa quando não está com ele. Antes de saírem, Danuki gostaria de se encontrar com Gnome, a outra general. Gnome lidera as forças demi-humanas no exército do Senhor Demônio e pode ter informações valiosas, já que os ogros também são demi-humanos. Alandra se recusa a ir junto e diz que precisa fazer os preparativos para a viagem. Do lado de fora, Danuki fica impressionado ao ver alguns treinos acontecendo. Gnome elogia suas tropas pela rápida melhoria e lhes dá uma pausa. Danuki não consegue acreditar em quão organizados os demi-humanos são e percebe claramente que a moral deles é muito alta. Ser capaz de comandar um grupo tão grande também é muito impressionante. Finalmente, Danuki se apresenta e explica que a tribo dos ogros será seu próximo alvo. Gnome explica que o chefe deles é um oponente muito difícil, conhecido por sua bravura e ousadia, ele é visto como um ditador implacável. Mas Gnome diz que Danuki logo verá isso por si mesmo. Ela adota um tom muito sério ao dizer a Danuki para sair do seu caminho, e seus subordinados ficam inquietos. Quando um demônio está por perto, Danuki não faz ideia do que ela está falando e fica chocado ao descobrir que uma Alandra muito irritada está atrás dele. Ela diz que está preocupada com ele, mas rapidamente corrige a si mesma, dizendo que seu traseiro lento estava demorando demais. Gnome diz a Danuki para tirar aquilo do seu rosto novamente, mas isso só faz as garotas discutirem. Mais tarde, Danuki e Alandra são instruídos a esperar pela permissão do chefe dos ogros do lado de fora do portão. A tensão está alta e Danuki percebe que isso é muito parecido com seu trabalho anterior. É claro que o jogo de negociação já começou antes mesmo de chegarem à mesa. Danuki explica a Alandra que fazer a outra parte esperar é uma tática comum de negociação. É de extrema importância manter a calma, mas Alandra está cansada de ser manipulada. Nesse momento, os dois são autorizados a entrar, e Alandra diz a Danuki para não baixar a guarda. Os ogros são uma raça excepcional, e seu poder é comparável ao do exército demoníaco. Alandra lembra que a maior preocupação dele será o próprio chefe, chamado Ur. Danuki só pode se perguntar que tipo de fera é o chefe enquanto entram na sala dele. Ur é assustador e interrompe a apresentação de Alandra. O ogro rude a chama de vadia e diz para ela parar de tagarelar tanto. Ele declara que, enquanto viver, não permitirá que ela fale, se mova ou faça qualquer coisa. Alandra se silencia, e Danuki fica chocado ao ver sua amiga de temperamento forte se segurando. No entanto, Alandra é a próxima a ficar chocada quando Ur assume que eles estão ali para se render ao seu exército. O chefe frio e calculista aceita a rendição, mas apenas se eles trouxerem a cabeça do Senhor Demônio. Alandra está prestes a explodir, mas Danuki consegue acalmá-la. Ur continua com suas sugestões insultuosas, mas, felizmente, Danuki se adianta. Ele agradece calmamente a Ur e diz que eles um tempo para pensar sobre a oferta. Do lado de fora, Alandra solta sua raiva e xinga o chefe. Danuki tenta acalmá-la e explica que é isso que Ur quer, seu objetivo é deixá-los irritados para que as negociações fracassem. Alandra fica chocada com a perspicácia de Danuki e ele explica que Ur não tem intenção de negociar. Ele também quer evitar conflitos, então diz coisas provocativas. Assim, se o acordo não der certo, não será culpa dele, ele poderá culpar os negociadores enviados pelo Senhor Demônio e não assumirá nenhuma responsabilidade. Danuki revela que também está tão irritado quanto Alandra ao ouvir o quanto Ur foi desrespeitoso com o exército deles, mas sabe que isso colocaria o Senhor Demônio em desvantagem se ele mostrasse sua frustração. Se os dois cometerem um erro agora, os ogros poderiam usar isso como desculpa para se aliar a outras nações. Potencialmente, poderiam até atacar o exército demoníaco. Está claro que não há espaço para negociações neste momento, e tentar forçar isso poderia prejudicar o relacionamento.
Alandra se desculpa por ter perdido a calma, mas Danuki diz que está feliz por ela estar lá. Se não estivesse, ele teria sido o que teria perdido a cabeça. Infelizmente, ainda não sabem o que fazer sobre a relutância de Ur em negociar. Nesse momento, a garota que estava com eles antes se apresenta como a filha de Ur, chamada Olulu. Alandra assume que ela está ali para lutar, mas Olulu revela que, na verdade, quer tirar seu pai do trono. Olulu os leva a um vendedor de comida e revela que a tribo dos ogros está enfrentando problemas financeiros. A tribo já não tem a influência que tinha antes, e alguns de seus membros estão até lutando para encontrar comida. Alandra fica chocada ao ver o verdadeiro gênio do nosso garoto, pois ele já tinha uma ideia de que algo estava errado. Ele percebeu que havia algo estranho quando viu que a armadura da guarda parecia dilapidada e o castelo estava sombrio e sem vida. Isso era algo que ele tinha visto em seu antigo mundo, quando grandes empresas estavam em declínio. O estilo de gestão vertical, feito por uma única pessoa, funciona bem porque a cadeia de comando é simples. No entanto, uma vez que isso se quebra, é difícil consertar. Olulu reconhece que é exatamente isso que está acontecendo. A única maneira de reconstruir a tribo em falência é contar com o exército demoníaco, mas Ur se recusa a ouvir. Para piorar a situação, o chefe está muito doente. Ele tenta manter uma aparência forte, mas já não está em seu auge. Olulu sabe que as coisas piorariam muito se seu pai morresse, então ela deseja desesperadamente que algo seja feito. Danuki, parecendo um homem diferente agora, explica que, embora Olulu tenha boas intenções, suas ações são falhas. Ele diz que um membro de uma organização não deve falar facilmente sobre assuntos internos. Danuki a avisa para ser mais cuidadosa, e Olulu agradece por ele se preocupar com ela. É claro que Alandra não gosta dessa conversa, e Olulu diz que só contou a Danuki porque percebeu que ele é confiável. Olulu decide ir em frente e pede a Danuki para se casar com ela e se tornar o novo chefe da tribo dos ogros. Isso deixa Alandra ainda mais irritada, mas Olulu percebe que Danuki é o único que pode salvar a tribo deles. Todos no clã são cabeça dura e influenciados por seu pai. O casamento deles é a única solução, mas Alandra diz que eles vão levar um tempo para pensar sobre isso. Em casa, Danuki reflete sobre como seu segundo trabalho já é uma bagunça. Nesse momento, ele encontra de volta ao bar. Desta vez, Alandra está lá e discute com todos sobre qual é o animal selvagem mais forte. Ela acha que é o leão, mas o bartender diz que é o gorila. Os dois se alternam em argumentos sobre qual é mais impressionante, e Alandra afirma que um grupo de leões ser chamado de orgulho é o mais legal. As palavras grupo e orgulho parecem dar a Danuki uma ideia, e ele se vê de volta ao castelo. Estar no bar lhe deu confiança novamente, e ele declara que é hora de acertar as contas. Na manhã seguinte, Alandra fica contente ao ouvir que nosso garoto encontrou uma solução. Ela se prepara para voltar à tribo dos ogros, mas Danuki revela que eles irão a outro lugar. Se tudo sair conforme seu plano, o próprio chefe ogro será quem irá conduzir as negociações. Uma semana depois, Ur surpreendentemente chama nossos dois heróis para se encontrarem com ele. Danuki finge estar desinformado, mas Ur manda que ele pare com a atuação e exige saber por que as outras tribos se juntaram ao exército demoníaco. Nosso garoto solta um sorriso astuto. Na verdade, o plano de Danuki era simplesmente recrutar as outras raças primeiro. Assim como ele pensava, as outras tribos também estavam em apuros, pois costumavam depender da tribo dos ogros antes de se tornarem fracas. Por causa disso, Danuki decidiu conversar com todas as regiões ao redor da tribo dos ogros. Não é a primeira vez que Danuki faz algo assim, e em seu antigo mundo, ele aprendeu que tentar abordar uma grande empresa pela porta da frente, como um idiota, só resultaria em ser expulso. Em vez disso, ele abordou primeiro pequenas e médias empresas, apresentou seu discurso de vendas e conseguiu que elas comprassem seus produtos. Depois de encontrar sucesso ali, as grandes empresas finalmente começaram a comprar delas mesmas. Isso aconteceu porque não queriam que as pequenas empresas tivessem novos produtos enquanto elas continuavam com os antigos. Danuki sabia que fazer com que as tribos vizinhas se juntassem ao exército demoníaco forçaria os orgulhosos ogros a agir. A primeira parte do plano de Danuki foi um sucesso completo, e agora era a hora de fechar o negócio. O chefe expressa sua frustração ao declarar que esta área é dominada pela tribo dos ogros. Ele está completamente fora de si, e é exatamente isso que Danuki queria. Ur está se tornando mais emocional e menos lógico. Danuki explica que negociações são perdidas por aqueles que perdem a calma primeiro.
Ele mantém a compostura e explica que o senhor demoníaco não foi o único envolvido no recrutamento das outras tribos, a tribo dos ogros também teve sua parte. O chefe ogro fica furioso, pois ele não fez nada disso, mas Danuki revela que, na verdade, foi graças ao Lulu. Ela se encarregou de organizar as negociações com as tribos vizinhas. Ur não consegue entender, então o Lulu explica que a prioridade deles deve ser a vida e o futuro dos demi-humanos. A única saída para todos os seus problemas é contar com a ajuda do exército demoníaco. Ur tenta continuar em sua teimosia, mas o Lulu diz que sempre o admirou. Infelizmente, o chefe ogro, que antes era invencível, agora está velho e doente, e eles precisam aceitar a ajuda do senhor demoníaco. Danuki percebe que ele ainda está hesitante, então sugere que, em vez de fazer da tribo dos ogros um subordinado do senhor demoníaco, eles poderiam apenas formar uma aliança. Os dois são praticamente a mesma coisa, já que o senhor demoníaco é um líder justo, mas Danuki sabe que a forma como as coisas são ditas é importante para os orgulhosos. O chefe ogro, Danuki, está satisfeito, então Agur diz que levará um tempo para considerar a oferta deles. Alandra se pergunta se isso é realmente uma boa coisa, mas Danuki percebe que Agur já sabe qual é a sua resposta, ele só precisa de tempo para expressá-la. Todos se vão, e Agur se sente orgulhoso ao ver o quanto sua filha cresceu. Alguns dias depois, Alandra informa a Danuki que Agur pediu para falar com ela para que possam finalizar o acordo. Ela percebe que Danuki está sobrecarregado e ele explica que o senhor demoníaco fez outra ordem, ele quer que Danuki escolha um subordinado direto, mas o funcionário não sabe quem escolher. Ele não consegue discernir muito pelos currículos, então Alandra sugere que ele confie em sua intuição. Ele gostaria de poder simplesmente congelar Alandra, e ela, envergonhada, diz que eles acabaram de se conhecer. Nesse momento, o Lulu chega como representante da tribo dos ogros e agradece a Danuki por ajudar as duas tribos a formarem uma aliança. Desde então, seu pai tem delegado o trabalho para as pessoas mais capazes da tribo. A tribo dos ogros está indo muito melhor agora, e ela se oferece para retribuir a Danuki de qualquer maneira que puder. Danuki tem a brilhante ideia de fazer com que ela trabalhe para ele, mas isso deixa Alandra bastante chateada. O Lulu concorda alegremente, mas isso faz com que Alandra chame Danuki de sua rival, afirmando que não tem intenção de ser amiguinha dele. Danuki, pelo menos, fica satisfeito ao ver que o exército do senhor demoníaco se expandiu bastante após todo o seu trabalho, mas nem tudo é bom. Com cada grande retorno, sempre há um risco que vem junto. Parte 3. Na primeira missão que ele deu a ela, ela finalizou negociações com uma tribo de urso-lobo e usou a estratégia que Danuki lhe ensinou. Nesse momento, ela revela que ele receberá um prêmio de serviço distinto pela aliança com a tribo dos ogros. É algo importante, e haverá até uma cerimônia de premiação. Dinosui nunca recebeu um prêmio antes e imagina como seria legal. Seus sonhos ilusórios são interrompidos por Alandra, que trouxe o almoço. A sopa, no entanto, não é tão boa, pois é feita de uma planta chamada Jin, que Danuki não gosta muito. Graças a Lulu, que assumiu parte do seu trabalho, Danuki teve mais tempo para aprender sobre esse novo mundo. Esse mingau aquoso de Jin, que não é muito apetitoso para ele, é na verdade o alimento básico do exército demoníaco. Danuki deseja silenciosamente poder comer um pouco de carne, e Alandra, de alguma forma, o ouve. Ela declara que é hora de ir caçar, mas Danuki fica chocado ao saber que eles mesmos vão buscar a carne que ele queria na floresta. Ele fica horrorizado com a ideia de ter que encontrar uma besta mágica. Alandra recebeu relatos sobre bestas na área e sobre 5 orcs que vivem ali sendo devorados. Claramente, Danuki não está preparado para isso, mas Alandra o lembra da lei da natureza neste mundo, os fracos simplesmente são comidos. Normalmente, os orcs da região conseguem lidar com as coisas sozinhos, mas os dois precisam ajudar agora porque a besta é forte demais. Danuki se lembra de que os demônios comem o mingau aquoso porque não podem pagar por comida e que, além de lidar com bestas mágicas, fica claro que este mundo tem mais problemas do que ele esperava. Logo, Alandra encontra os valiosos cogumelos que os orcs estavam colhendo quando foram atacados. O plano dela é esperar por eles até que a besta apareça, mas não precisam esperar muito, pois o Eliog aparece, e Danuki fica aterrorizado com os sons estranhos que ele faz. Alandra explica que é um aviso e diz a Danuki para ficar para trás. Ela desferiu um golpe devastador na besta, e Dinosui percebe que ela é uma lutadora experiente. A besta fica enfurecida e lança várias pedras em direção a Alandra, e Danuki fica horrorizado ao ver quão poderosa ela é.
Ele reconhece que Alandra é incrível por desviar do ataque da besta, mas sabe que ela está faltando algo muito importante. Seu estilo de ataque seria ótimo em uma incursão de masmorras. Neste momento, o objetivo é caçar comida. A habilidade que ela está faltando é a capacidade de infligir feridas mortais. Esse javali é uma máquina de matar, naturalmente armado com chifres duros, garras afiadas e presas poderosas. Os humanoides, por outro lado, não têm nada disso e são fracos em comparação, e sua capacidade de matar é muito baixa. É por isso que eles criaram todo tipo de arma, buscando além de si mesmos a capacidade de matar que lhes faltava. Danuki tem certeza de que Alandra deve ter percebido isso também, então não consegue entender por que ela não trouxe uma arma. Felizmente, Alandra percebe que sua força bruta não está funcionando e é hora de realmente começar a tentar. Danuki fica impressionado quando Alandra fortalece seu corpo e se transforma. Ela explica que o feitiço que acabou de usar leva um tempo para se dissipar, então ela não gosta de usá-lo em excesso. Mas não tem como evitar, então ela diz à besta para vir até ela. O javali faz exatamente isso, mas Danuki fica maravilhado quando ela o para em seco. Ela sabe que precisa ter cuidado, caso contrário, pode abrir sua barriga e deixá-lo intragável. Por isso, ela faz um movimento incrível, quebrando seu pescoço enquanto o segura no ar. O javali é completamente derrotado, e Danuki fica atordoado ao ver o que os demônios realmente podem fazer. Alandra declara que é hora de um banquete, mas Danuki não está com muito apetite depois do que acabou de ver. Mais tarde, os orcs agradecem a Alandra, e ela lhes diz que todos vão se banquetear juntos. Danuki não consegue acreditar que todos estão tão felizes em comer uma besta que é meio parecida com eles, e um dos orcs já começou a desmembrar a criatura. Danuki fica impressionado que Alandra também sabe cozinhar e ela planeja mostrar a ele o melhor prato de carne da nação. Desde que chegou a este mundo, Danuki só comeu mingau de gin, então ele mal pode esperar para comer a carne. A garota demônio explica que vai cozinhar em uma chama aberta, e Danuki imagina que ela usará uma grelha. No entanto, isso não é o que ela tinha em mente, na verdade, ela só a cozinha com uma bola de fogo. Não parece apetitoso de jeito nenhum e, para Danuki, parece mais um objeto misterioso queimado. Alandra insiste para que ele experimente, e Danuki fica horrorizado com o quão terrível é o gosto. A amargura e a aspereza se espalham pela sua boca assim que ele dá a primeira mordida. Os sucos oleosos da carne escorrem e grudam no interior da sua boca. A péssima técnica de cozimento é a culpada, e Danuki não estava preparado para essa quantidade de choque cultural de Isekai. Danuki encontra um forno que podem usar, mas Alandra diz que não há sal suficiente para melhorar o prato. O sabor da carne faz Danuki ter uma ótima ideia e ele diz a todos para deixarem o cozimento por sua conta. Ele explica que não precisará de muito sal e que tudo o que precisa são alguns cogumelos comestíveis. Um tempo depois, Dinosui revela que seu espeto de javali grelhado e a sopa de javali com cogumelos estão finalmente prontos. Alandra é a primeira a experimentar e a comida é tão boa que rasga todas as suas roupas em pedaços. Felizmente, não tem o mesmo efeito nos orcs, mas eles concordam que está deliciosa. Eles nunca conseguem fazer a carne de javali ficar tão perfeita, então Danuki ensina a eles. Ele explica que a carne de javali tem um sabor forte, então é importante deixá-la de molho em água para remover o sangue. Como a carne tem muita gordura, ele a cozinhou lentamente e longe da chama para evitar queimar e para remover o excesso de gordura. Em seguida, ele diminuiu ainda mais o sabor forte na sopa, encurtando o tempo de cozimento. Alandra se pergunta se ser um bom cozinheiro é algo de que um general demônio deve se orgulhar, mas Danuki acha que sim. Dizem que as pessoas podem julgar quão rica ou pobre é uma nação apenas observando seus hábitos alimentares. Ter muitos recursos facilita o uso de tentativa e erro, o que naturalmente leva à construção de conhecimento. Alandra se ofende, achando que ele está dizendo que a nação deles carece de conhecimento porque é pobre. No entanto, ela admite que ele está certo, em comparação com as potências ao redor, a nação deles é pequena e fraca, a ponto de seu povo não ter o suficiente para comer. Determinada a mudar isso, pois esse é o papel dos generais de elite, Danuki concorda completamente com ela. Alandra não consegue acreditar que ele a fez pensar sobre tudo isso apenas com uma refeição. Eles se preparam para voltar para casa no escuro, e Alandra mostra a fonte de luz que usarão. Ela explica que a magia é inacessível para os demi-humanos e utilizável apenas por demônios. Danuki se lembra de como os demi-humanos estavam treinando em combate e percebe que isso acontece porque não podem usar magia.
Dino-Sui se pergunta se Sfit é um demônio ou demi-humano, mas Alandra não sabe ao certo. Ela é conhecida como a arcanista das tempestades, então Alandra supõe que ela deve ser um demônio por algum motivo. Silit nunca comparece às reuniões dos Elite 4 e é a única que se junta a eles remotamente. Enquanto voltam para casa, Dino-Sui fica impressionado com a magia dela, mas se lembra de como ela disse que era inconveniente. Ela muda seu corpo usando magia, mas o tempo para voltar ao normal é uma desvantagem. O gênio Dino-Sui explica que seria mais eficiente equipar-se com armas desde o início, assim como na cozinha, iniciar um forno com antecedência ajudará a manter a comida. Para evitar queimaduras, Danuki acrescenta que seria mais sensato trocar suas roupas leves e reveladoras por uma armadura mais protetora. No entanto, isso acaba sendo a coisa errada a dizer, pois Alandra fica muito séria. Danuki pode estar certo, mas ela se sente profundamente ofendida. Sem dar explicações, ela diz que Danuki ficará ali e voltará ao castelo dos demônios pela manhã com a escolta de um orc. Dino-Sui não consegue entender o porquê, mas ela simplesmente afirma que, depois de conquistar um pouco da sua confiança, ele acabou decepcionando-a, como ela já esperava. No fim das contas, Danuki é apenas um humano de outro mundo, seu pensamento eficiente é simplesmente incompatível com os demônios. Alandra se afasta, mas Danuki ainda não consegue entender o que fez de errado. Ele decide que precisa correr atrás dela para se desculpar. Infelizmente, há alguns barulhos aterrorizantes vindo da floresta, então ele opta por correr pela sua vida. No dia seguinte, o Senhor Demônio comenta sobre Danuki e seu trabalho bem feito. Ele se pergunta por que seus dois generais retornam separadamente, e Danuki grita que não está à altura de ser um general. Ele se desculpa profusamente e diz que um general de elite que atrapalha os relacionamentos entre colegas não é digno de servir. Ele quer assumir total responsabilidade e planeja fazer isso deixando seu posto. No entanto, o Senhor Demônio não se incomoda e simplesmente diz a Danuki para consertar as coisas com a garota demônio lá fora. Danuki tenta pensar sobre o que fez de errado, e sua única pista é que ela mencionou algo sobre como o pensamento eficiente é incompatível com os demônios. Até agora, Danuki viu duas espécies neste mundo, demônios e demi-humanos. Antes de vir para cá, Danuki tinha a impressão de que os demônios eram intelectuais e que os demi-humanos, como os orcs, eram selvagens. No entanto, neste mundo, é o contrário. Isso fica evidente pelo fato de que os demônios expõem mais pele e têm uma vestimenta muito mais ousada, que reflete muitas coisas, como a era, a cultura e até mesmo uma maneira de pensar. Danuki se pergunta qual é o processo de pensamento dela e relaciona isso ao orgulho que ela tinha em relação à sua magia. Desesperadamente, ele procura um livro de história e encontra a resposta. Acontece que, para os demônios, um corpo bem treinado é motivo de orgulho, pois um corpo forte é necessário para aumentar o poder mágico de alguém. Quanto mais fortes eles ficam, mais poder mágico têm. Dino-Sui percebe que é por isso que os demônios usam roupas tão curtas, é para exibir seu poder mágico e seu orgulho. Ele fica horrorizado ao perceber onde errou, ao dizer a ela para se cobrir com mais armadura, ele estava, na verdade, rejeitando quem ela é como demônio. Foi um total mal-entendido cultural. E é algo que ele deveria ter lembrado ao lidar com Terius. Danuki percebeu a verdade sobre este mundo, mas não tem ideia de como reconciliar as coisas com Alandra. Em outro lugar, Lulu se assusta com algo e teme que seja um deus maligno, mas na verdade é apenas uma Alandra muito irritada. Alandra grita que Danuki a odeia e que não sabe o que fazer. Ela chora nos braços de Lulu e diz que Danuki não elogiou seu corpo rasgado. Lulu acalma e explica que os valores de Danuki são apenas diferentes dos deles. Ele não acha que expor a pele seja algo bom, mas Alandra acha isso ridículo e se pergunta o que ele pensa dela. Lulu diz que é simples, ele deve achar que ela é viciada em desenvolver a história. Alandra fica chocada e percebe que todas as maneiras que tentou se exibir até agora estavam, na verdade, trabalhando contra ela. Ela não consegue lidar com o fato de ter cometido um erro tão grande e recorre a Lulu em busca de conselhos. Lulu explica que Danuki realmente lhe disse algo no dia em que ela começou a trabalhar para ele. Ele disse que gostaria que ela se comportasse livremente e não tivesse medo de cometer erros, pois ela tinha a tendência de se preocupar demais. Ele só queria que ela trabalhasse livremente e conversasse com ele sobre qualquer coisa. Isso fez com que ela percebesse que podia confiar nele, assim como Alandra. De volta ao bar misterioso, Danuki desfruta de uma refeição perfeita. Ele não consegue se saciar, e o chefe explica que é tudo caseiro.
Danuki nunca o viu sorrir antes, mas isso faz uma ideia surgir em sua mente. Ele decide que não há necessidade de pensar demais. É importante entender a cultura do outro, mas há algo ainda mais importante. Nossos dois heróis se apressam para se encontrar e finalmente conseguem. Danuki percebe que a coisa mais importante é transmitir seus sentimentos de forma honesta. Jinusui não perde tempo e grita que acha o corpo de Alandra incrível. Ao mesmo tempo, Alandra grita que não é viciada em desenvolver a história e que só queria ser elogiada. Com isso esclarecido, Danuki diz que sempre quis elogiar o físico dela, mas tem um vocabulário limitado. Ele se desculpa por ofender a cultura dela, e Alandra fica impressionada por ele ter feito algumas pesquisas. Ela se sente tocada e se desculpa por tentar impor seus padrões a ele. Os dois aprenderam muito um sobre o outro, e Danuki se pergunta se isso os tornaria parceiros fortes. Alandra fica envergonhada e pensa que ele pode estar usando um jeito indireto de confessar seus sentimentos a ela. Jinusui está apenas feliz por ter esclarecido as coisas para que possam continuar trabalhando juntos. Mais tarde, na cerimônia de premiação, o Senhor Demônio dá crédito a Danuki, o gerente de assuntos estrangeiros, por tornar seu exército muito mais forte com todas as alianças. Em pouco tempo, Danuki já conseguiu tanto. Como reconhecimento de seu sucesso, o Senhor Demônio lhe concede uma pedra mágica. Danuki se sente honrado, mas explica que não poderia ter alcançado todo esse sucesso sozinho. Alandra então grita em choque enquanto se vira para ele, e Danuki declara que a joia pertence a ambos. Ele se pergunta se ela aceitará, mas Alandra, chocada, o chama de idiota. Lulu fica desapontada com o que está vendo, pois é claro que Danuki não percebe que, para os demônios, um homem dando uma pedra mágica a uma mulher é uma proposta de casamento. Alandra continua a se irritar, desejando que Danuki fosse mais romântico nesse momento. Danuki, por outro lado, está completamente alheio. Em outro lugar, uma pessoa misteriosa os observa e, por algum motivo, parece contente ao ver que Danuki se integrou ao exército do Senhor Demônio, apesar de sua incompetência. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.